Fala galera, folgo em vê-los maravilhosamente bem. Olha só, então dando continuidade à nossa aula, lembra que o ciclo do ouro nós paramos especificamente aonde? Nós paramos no movimento Bandeirantes, perfeito? Então primeiro nós falamos sobre os vários tipos de bandeiras existentes. Vamos só relembrar ali, né? Nós tínhamos a bandeira chamada de apresamento, preação, a bandeira de prospecção, busca de ouro, a bandeira chamada sertanismo de contrato, né, contratado por terceiros para um objetivo fim. Coloquei para os senhores, como no caso do ataque aos quilombos, destruição de quilombos dos Palmares, as famosas monções, né, que serviriam como escolta para comerciantes. E agora nós vamos falar especificamente do que? Vamos falar da descoberta do ouro, daquilo que nós chamamos de quê? Ciclo do ouro, perfeito? O ciclo do ouro, ele é extremamente importante porque ele vai se dar aonde? Ele se dá no período do século XVIII. O ouro é descoberto no século XVII. Muito cuidado, muito cuidado. O principal produto de exportação não é o ouro, ele continua sendo cana-de-açúcar. Depois a gente vai entrar no mérito disso. A cana-de-açúcar continua sendo o principal produto de exportação. Aonde vou encontrar o ouro? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Quem vai descobrir o ouro? O movimento bandeirante, que inclusive eu passei um vídeo para vocês assistirem na aula passada. Então, relembrando quem eram os bandeirantes, eram os bandos armados que percorriam o interior do Brasil em busca de riqueza, certo? Aqui eu estou falando da prospecção. Não esqueçam que eu citei da preação ou apresamento. Aonde ela tem origem? São Vicente, São Paulo, explicado para vocês lá na outra aula por quê, certo? Porque São Vicente foi a primeira vila, começa o primeiro cultivo ali da cana-de-açúcar, só que o Nordeste, o solo é melhor. Então, o que acontece? O núcleo econômico, o centro econômico vai para o Nordeste e nós temos que nos virar, perfeito? Aí o que vai acontecer? Primeiro passo é lembrar o seguinte: com a decadência do ciclo do açúcar, quando a gente fala em decadência, é o que? A diminuição das exportações, porque ele continuava sendo exportado, depois da expulsão dos holandeses, na segunda metade do século XVII, há um incentivo da coroa portuguesa e urgia encontrar algo que substituísse os cofres combalidos de Portugal. Lembra sempre, o período da União Ibérica foi terrível para Portugal. Os inimigos da Espanha tornam-se inimigos de Portugal. E então, a sua base, que era o processo do comércio feito nas suas colônias, ele vai ser muito atingido devido ao ataque dos inimigos espanhóis. Tá? O maior exemplo vai ser exatamente o ataque às feitorias portuguesas, né, os núcleos de comércio de escravos na África, e o próprio Nordeste brasileiro, que é o maior centro produtor de açúcar do mundo. Então, o que acontece? Quando termina a União Ibérica, e consequentemente vou expulsar os holandeses ali, como eu falei para vocês, em 1654, o que acontece? Os cofres estão combalidos. Então, há uma necessidade de encontrar uma nova fonte de riqueza. Então, há um grande incentivo aos bandeirantes. Perfeito? E aí, como isso vai acontecer? A descoberta do ouro vai se dar nas regiões, inicialmente, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Inicialmente, Minas Gerais, onde vai ser a maior zona aurífera, e a posteriori, Mato Grosso e Goiás, principalmente depois da expulsão dos paulistas, depois da famosa Guerra dos Emboabas, que nós vamos ver nos chamados conflitos, né, as guerras existentes, né, as nativistas e as emancipacionistas. Então, com a guerra chamada Guerra dos Emboabas, eles perdem, serão expulsos, porque se desmembra, surge agora a capitania de Minas Gerais e a capitania de São Paulo. Então, o que acontece? Os bandeirantes são expulsos, eles vão para o interior mais ainda e vão encontrar ouro em Mato Grosso e Goiás, mas não na grande quantidade que tinha nesta região aurífera. Perfeito? Muito bem. Como é que eu montava essa exploração? Eu tinha o que se chamava de administração aurífera. Então,
1696 o ouro é descoberto. E aí, só em 1702, eu vou criar algo chamado que é a Intendência das Minas, certo? Era o órgão criado por Portugal para administrar a região. Então, o que eles faziam? Dividiam, quando eu encontrava o ouro, encontrei o ouro, eu ia lá e dividia, e comunicava a Intendência das Minas, ela dividia, me entregava uma data, que era o lote, e depois ela vendia os outros lotes com direito de exploração e um ficava para a coroa. Perfeito? Que ela podia explorar ou vender para alguém leiloar. E aí, essa administração aurífera, ela também era responsável pela cobrança do quê? Dos impostos. Que impostos eram esses? O quinto, que estava previsto lá na carta de doação. Lembra que tinha carta de doação e tinha o foral. No foral eu tinha os direitos e os deveres. E lá está composto o quinto. Então, o que acontece? Em 1720, veja só em 1720, algo em torno de 24 anos posterior da descoberta do ouro, o contrabando era muito grande. Então, o que eles vão fazer? A coroa vai criar a casa de fundição. Essa casa de fundição, inclusive, vai levar a uma revolta, chamada Revolta de Filipe dos Santos. Lembrem que durante o ciclo do ouro nós teremos 3 revoltas. A gente vai ver cada uma delas mais à frente. Mas assim, eu terei a Guerra dos Emboabas, eu terei a Revolta de Filipe dos Santos e terei a Inconfidência Mineira. Perfeito? Então, é assim que vai acontecendo aí. O que é a casa de fundição? Ela proíbe a circulação, ela vai proibir a circulação do ouro em pó. O ouro, ele só vai poder circular em barra. Qual é o objetivo disso? Combater o contrabando. Então tá aqui, a casa de fundição de ouro preto, para vocês terem uma ideia. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que encontrar o ouro, certo? Eu encontrei o ouro, ou em pepita ou em pó, eu levava até essa casa de fundição. O que ela fazia? Ela separava o quinto, ela fundia o ouro, e me entregava em barra a minha parte registrada pela coroa. Como assim, Sionei? Olha, exatamente esta imagem que você está vendo aqui, Está vendo no seu canto superior do slide? Você está vendo aqui, isso aqui é uma barra. Não é a barra que aparece lá do Silvio Santos, ela era isso aqui. Então, o que acontecia? Você ia lá e ela te entregava a tua parte, e o restante ficava com a coroa. Perfeito? Então, o que vai acontecer a mais? Voltando aqui um pouquinho. Então, eu tenho a casa de fundição, que é exatamente onde eu fundia. E mais um detalhe interessante é o seguinte: de acordo com que também foi diminuindo a exploração do ouro, eu havendo a necessidade de mais dinheiro, ela vai criar a captação. Então, em 1735, ela vai criar um imposto sobre o escravo, 4 gramas sobre cada escravo existente. Qual era isso? O objetivo era exatamente aumentar a arrecadação. Mas lembrem-se que é um extrativismo mineral. Então não há reposição. Com o tempo, claro que se você não modernizar o processo extrativo, ele vai diminuindo. E quando isso foi diminuindo, a coroa portuguesa ela não quis saber. Ela queria manter a sua arrecadação, então o que é que ela vai fazer? Ela vai criar um novo imposto, certo? Que é o que ela vai chamar, ela vai transformar o quinto, vamos botar assim, ela vai transformar o quinto em 100 arrobas anuais. Então, o quinto tinha que alcançar 1.500 quilos de ouro ao ano. Para, Silvio, eu não estou entendendo. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu inicialmente pagava o quinto. Eu pagava 20% sobre o ouro descoberto. Está diminuindo. O veio, ele está diminuindo. Eu não estou modernizando a exploração. Então, automaticamente, vai diminuir a quantidade do ouro extraído e, consequentemente, o imposto arrecadado. A coroa via isso como contrabando, qualquer outra coisa. Então ela estipula o quê? Olha, então é o seguinte, o quinto tem que dar agora 100 arrobas anuais, ou 1.500 quilos. Se você não conseguir pagar, vai ficando anotadinha ali a diferença. Até que um dia ela pode invocar a derrama, que aí vocês sabem que esta derrama vai ocasionar a Inconfidência Mineira. Perfeito? Por quê? Que era contra isto aqui, que é exatamente o objetivo de cobrar aquilo
que na visão da coroa você havia sonegado. Então ela colocou 1.500. Ah, senhor, mas vamos supor, fechou o ano e nós pagamos 1.490, vocês estão devendo 10 quilos. Vai ficar guardadinho lá. Um dia ela pode chegar ali a derrama, vai tomar tua propriedade, não importa. Ela vai lá cobrar, porque é imposto. Perfeito? E aí, o que você tem também durante este período? A submissão de Portugal aos interesses ingleses. O Portugal vai assinar o famoso Tratado de Methuen. Perfeito? É o famoso acordo de panos e vinhos. Portugal vai exportar vinho e vai importar tecido que era extremamente caro. E aí você vai dizer, mas Silney, por que fizeram isso, cara? Portugal, pensa bem, Portugal não era para existir. Né? Portugal, ele pertencia à Península Ibérica, ele pertenceria teoricamente à coroa espanhola. Então, o que ele precisava? Ele precisava de um aliado forte, então ele vai se aliar à Inglaterra, e vai manter a Inglaterra como seu aliado por um bom tempo, o máximo possível. Por quê? Porque se a Espanha me toca, eu tenho um aliado. E em contrapartida, eu preciso dar algo para esse aliado. Então era uma coisa meio velada, né? Então eu assino esse tratado, tranquilo, né? Depois inclusive vai piorar, vai vir o alvará de Dona Maria I, que vai proibir a confecção de tecido, né? De indústria, até do tecido grosso que era utilizado em roupas de escravos, mas é exatamente uma submissão. Aí as pessoas dizem, o ouro então saía direto do Brasil e ia para Portugal, para a Inglaterra. Não, cuidado, muito cuidado nisso. O ouro, ele vai criar o Brasil. O ouro vai transformar o Brasil, vocês vão ver o tamanho que ele vai ficar. Vocês vão ver que a população do Brasil, ela decuplica. Em 100 anos, ela cresce 100 vezes. O que é isso? É o ouro. O ouro constrói cidades, o ouro constrói estradas. Então, claro que o grande beneficiado da venda dos produtos serão os ingleses. Perfeito? Sem sombra de dúvida. Tá? Mas o ouro faz o Brasil. E uma outra coisa interessante ali, né, que depois a gente vai falar, que é o Distrito Diamantino. Quais são as mudanças, né, trazidas para o Brasil a partir da descoberta do ouro? O aumento populacional, que eu havia dito aqui para os senhores. A população vai decuplicar, ou seja, aumentar 10 vezes. Se ela aumenta 10 vezes, o que eu tenho? Eu tenho um aumento do mercado interno. Eu preciso aumentar a produção de alimentos, e aí vai, certo? Eu vou ter a integração econômica das regiões ou das províncias que eram isoladas, né? Elas não se comunicavam. Então agora eu tenho que abastecer o mercado. Então, um exemplo prático vai ser os caminhos das tropas, né? O gado que saía do Rio Grande do Sul e ia para a feira de Sorocaba em São Paulo para ser vendido em Minas. Inclusive, na sexta-feira agora que passou, no dia 22 de maio, passou uma reprise do Globo Repórter mostrando exatamente a região sul, o gado. Né? Então é uma integração econômica. Eu tenho que alimentar uma população de 600 mil pessoas, tá certo? Essa integração citada para vocês, do gado no sul, né? O deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, o que vai levar a um impacto político e econômico gigantesco, principalmente na Bahia. Ela vai deixar de ser a capital vai passar para o Rio de Janeiro. Mas por que, Silney, ela vai passar para o Rio de Janeiro? Gente, é simples, o porto mais próximo de Minas Gerais está onde? Está no Rio de Janeiro. Então, o que vai acontecer politicamente e economicamente? Você vai jogar a província da Bahia, cara, num caos econômico. Isso vai ficar refletido na conjuração baiana, que nós vamos ver nas famosas revoltas, né, que eu falei para vocês, as nativistas e as emancipacionistas. Perfeito? Eu tenho o processo de interiorização. Por que isso? Porque a ocupação inicialmente do território, ela tinha sido até 100 quilômetros para o interior. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, com a descoberta do ouro, o ouro foi descoberto aproximadamente 400 quilômetros. Então, imagina eu me deslocar 300 quilômetros a mais para o interior, ou para o sertão, né, e abrir estradas ligando a esta região. Então, é o processo de interiorização. Vamos sair de uma sociedade rural
a sociedade açucareira ruralizada, para uma sociedade urbana, né? Vila Rica, Mariana, Sabará, Diamantina, Ouro Preto. Então, o que vai acontecer? Um processo de urbanização, a movimentação, esse fluxo da população crescente. Perfeito? Alcione, mas e o açúcar cultivado lá? É uma sociedade rural, ela continua lá. Só que aqui eu estou falando de uma urbanização, de uma movimentação intensa agora. Eu terei o surgimento de uma classe média urbana, uma mobilidade social relativa. Aí você vai dizer para mim assim, Alcione, mas como assim uma mobilidade social relativa? Rapaziada, eu tinha antes senhores, né, escravos e uma pequena classe. Imagina que ela cresce, são 600 mil pessoas que vêm para o Brasil, decuplica, lembra? Então, o vídeo, inclusive, que é o final daqui dessa aula, vai estar lá para você assistir, que é exatamente sobre o ciclo do ouro, vai ter a historinha lá, né, de um português, né, que vem para o Brasil, o senhor Vidal, ele vem para o Brasil pensando em explorar o ouro, né, ir lá para a faiscação. E aí ele diz, olha, assim como eu, um bocado de gente vem. E aí eu tinha que ganhar vida, mas não tinha como faiscar. Aí eu pensei, esse pessoal tem que comer. Então é exatamente a economia, ela vai crescer de forma assustadora para atender esta demanda criada pelo ciclo do ouro, certo? Então por isso que se fala de uma relativa mobilidade social. Aqui está colocado para vocês exatamente o que fica do Brasil, né? A mineração, a pecuária, o algodão, as drogas do sertão, as vias de transporte, os limites do território brasileiro. Então isso aqui você vai vendo. Com exceção ali, ó, não tem o Acre, né? Tira o Acre, que o Acre ele não é nosso. Então isto é como era explorado e depois ele modifica. Eu tenho um processo de interiorização que você vai ver que ele é gigantesco, perfeito? Uma das outras consequências é exatamente o quê? O aumento do escravismo. Eu preciso o quê? Eu preciso de escravos, eu preciso de mão de obra para a faiscação, né? Então você está vendo a imagem aí, né, de uma faiscação, por exemplo, perfeito? Estou lá no meu dote fazendo isso aí. Concomitante ao ciclo do ouro, o que é que eu tenho, para vocês entenderem? Eu vou descobrir o diamante. Segundo alguns registros, o diamante, eles foram descobertos na mesma época que a jazida de ouro. Mas, oficialmente, esse evento, ele vai ser, como eu posso dizer, ele vai surgir apenas em 1729. E os portugueses, eles têm uma dificuldade muito grande de controlar e evitar o contrabando do distrito diamantino. Por quê? Porque é diamante. Eu não consigo fundir como eu consigo fundir o ouro. Então, ficava difícil para a cobrança do quinto. Então, o que é que ele vai fazer? Como o contrabando é gigantesco, ele não sabe como controlar essa região chamada de Tijuco, ele vai expulsar todos os mineradores, ele efetivamente vai cercar, é proibido, é uma cidade fechada, e aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar a forma de exploração do diamante. Então, entre 1740 e 1770, ele vai fazer o arrendamento da região para um cara chamado contratador. Inclusive, existe uma novela e uma obra chamada Chica da Silva que fala exatamente desse período do distrito de Diamantino. Esse contratador, ele ganharia o direito de explorar o diamante pagando uma quantia em troca dessa exploração. Perfeito? Então, é assim que se vai dar. Eu inicialmente começo a exploração normal, tenho dificuldade de cobrar o quinto, fecho a cidade, expulso todo mundo e modifico a forma de exploração. Entregam ao contratador. Até quando? Até 1770. Perfeito? Quando ela vai reformular o processo de extração e vai criar a real extração. É uma espécie de empresa, vamos botar assim, estatal, que era responsável, que cuidava diretamente dessa atividade. Ela pertencia à coroa. Perfeito? E então, qual era o objetivo? O objetivo era aumentar
os seus ganhos. Então, esse distrito tem um maior controle, como vocês estão vendo aí. Até 1740 se cobrava o quinto, perfeito? A partir de 1740 até 1770, eu coloco a figura de quem? Do contratador, e a partir de 1771 eu crio a real exploração. Neste período, o que eu tenho, já que eu tenho essa urbanização intensa? Eu tenho o surgimento do barroco, perfeito? Tranquilo? Que eram obras de caráter religioso. O seu principal ícone era o Antônio Francisco Lisboa, o conhecido o Aleijadinho, que é o maior representante desta geração. Interessante para vocês, eu quero colocar para vocês o seguinte, ó, população brasileira no século XVII, antes do ciclo do ouro, certo? População brasileira, agora após a descoberta do ouro. Olha só, verifiquem esses dois mapas, o que você tem, né? Olha o aumento, a ocupação. Lembra que eu falei para vocês? Olha, até 100 quilômetros, e aí aqui você vai ver no outro mapa um processo de expansão de até 400 quilômetros. Então, é aqui que a população vai decuplicar. Neste período, entre 1750 e 1777, nós temos em Portugal um chamado déspota esclarecido, tá? Que vamos ver a posteriori, chamado Marquês de Pombal. Lembre-se que o déspota esclarecido é aquele o seguinte, ele não abre mão do seu poder, ele era primeiro-ministro de Dom José, pai de Dom João VI e avô de Dom Pedro I. Tá? O Marquês de Pombal, ele era o primeiro-ministro da época. Então, o que era o despotismo esclarecido, só para a gente relembrar? Era um monarca com poderes absolutos, mas que sabia que precisava reformular o Estado. Né? Então, como é que o Marquês de Pombal, que é esta figura que você está vendo, ele vai ajudar ou vai tentar modernizar Portugal? Primeiro, ele vai diminuir a influência inglesa no país. Lembra ali o caso do Tratado de Methuen? Né? Ele vai estrategicamente aumentar a exploração sobre o Brasil. Lembra, o Brasil ele é uma colônia portuguesa. E aí como é que ele vai fazer? Do aumento do controle administrativo, não só em Portugal, como sobre todas as suas coroas. Ele vai criar companhias de comércio, que é para reforçar o monopólio. É ele que vai criar a derrama, né, que é a cobrança dos impostos atrasados aqui na região mineradora. E ele também vai tomar uma medida que é expulsar os jesuítas do Brasil e vai criar um imposto chamado imposto literário, com o objetivo de criar escolas laicas, ou seja, veja só, diminua a influência da igreja, que era uma das coisas mais praticadas pelos déspotas esclarecidos, a diminuição do poder da igreja e o aumento do poder real. Perfeito? Então, senhores, aqui neste momento, nós terminamos essa questão do ciclo do ouro, falando dos bandeirantes e do ciclo do ouro, e o que fica para os senhores? Exatamente duas atividades. A primeira que eu passei na semana passada, né, que era exatamente assistir ao vídeo sobre as entradas e bandeiras, e o vídeo que os senhores vão assistir depois desta aula é exatamente ouro e cobiça em ouro preto. Essas duas atividades valerão nota, certo? Então a primeira eu já encaminhei para os senhores, que os senhores deveriam me entregar um resumo com as principais ideias, né, dos acontecimentos das entradas e bandeiras, e também isso vai ocorrer sobre o ouro e cobiça. Só que essa orientação eu passarei quando nós fizermos o atendimento online. Então, meus queridos, o que eu farei aqui neste precioso momento? Eu dou por finalizada a nossa aula, desejo a vocês um grande abraço e conversamos na sequência. Um grande beijo.